Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson. Eu recebi uma pergunta essa semana de um aluno meu. Foi a seguinte: Gerson, por que é que eu erro as mesmas questões? As mesmas coisas que eu já fiz, estudei, resolvi, eu vou lá e erro novamente. Claro que não é tudo, mas uma parte das coisas que você estuda e resolve, erra. Isso acontecia comigo, tá? Não existia situação pior do que eu estar resolvendo uma questão e errar e perceber que eu já errei aquela questão em algum momento que eu fiz, ou eu estudei aquele tema e errei. Eu vou explicar aqui as duas situações em que isso pode acontecer, tá? A primeira situação é você estudar o tema e errar a questão, né? Tipo, eu estudei, vi a questão e errei. Eu sabia aquele tema, sabia aquele assunto e errei. Isso acontece por um motivo principal, porque existe uma diferença entre ter o conhecimento e aplicar o conhecimento. Então você sabe aquele assunto, sabe aquela matéria, mas ao resolver erra porque não consegue aplicar aquele conhecimento da forma que a banca exige. Então, a única solução para esse tipo de situação é resolver questões. Resolver muitas questões. Porque com o tempo você sabe como a banca pensa, você sabe como as questões são feitas. E aí você vai adquirindo a lógica, o raciocínio daquela banca ou daquelas bancas que você estuda. E aí tem uma probabilidade maior de acertar as questões quando você estuda um tema e ainda não resolveu uma questão igual, né? Porque nem sempre você vai pegar a questão igual, pode pegar questões similares ou às vezes vai pegar questões que nunca caíram em concurso nenhum, tá? Então essa é a primeira situação. Então, resolver questões. Segunda situação, você resolveu a questão, mas um tempo depois resolve às vezes a mesma questão ou uma questão muito similar com a mesma ideia, o mesmo raciocínio e erra, né? E por que que isso acontece? Eu vou explicar por que isso acontecia comigo, tá? E a solução para isso, né? Isso acontecia comigo porque eu percebi que quando eu resolvia a questão, eu buscava o mesmo tipo de raciocínio da questão que eu errei. Então, quando eu estava resolvendo a questão, eu tinha um raciocínio, eu pensava logicamente, de alguma forma, e essa forma me levava àquela resposta, né? Porque eu não respondia do nada, eu tinha a minha lógica, o conhecimento que eu tinha e a lógica de pensar, que é minha, não é da banca, é a minha particular, e essa lógica me levava àquele item. Muitas vezes me levava àquele item porque não era uma questão assim que eu tinha certeza absoluta, não é uma coisa muito objetiva, né? Às vezes a questão é objetiva, mas ela tem um caráter subjetivo de interpretação e você precisa de uma certa lógica para chegar naquela resposta. E aí eu tinha essa lógica e chegava na resposta, marcava, estava errado. Um tempo depois eu resolvia essa mesma questão, uma questão com conteúdo similar, ou às vezes um trecho similar, e errava. Mas errava por quê? Pra mim, tá? Errava por quê? Porque eu desenvolvia a mesma lógica que eu tinha desenvolvido quando errei a questão. Então eu desenvolvia a mesma lógica. Por desenvolver a mesma lógica, chegava na mesma resposta, chegava no mesmo erro. Em uma questão muito similar ou na mesma questão, às vezes. Isso acontecia sempre? Não, numa parte das questões isso acontecia. Acontecia numa parte das questões. E talvez isso esteja acontecendo com você. Qual foi a solução que eu encontrei para não errar as mesmas questões? Então veja, eu encontrei duas soluções. A primeira era pegar um caderno de notas, fazer notas desses itens que eu errei. Para quê? Para revisar esses itens, o errado consertado porque está certo e o certo porque eu não cheguei naquela resposta certa. Então eu pegava esse item certo, anotava e
ia anotando tudo isso, né? E aí o que é que acontecia? Eu revisava semanalmente tudo que eu estava errando. Tudo que eu estava errando eu pegava e revisava semanalmente. Uma coisa que eu não fazia era revisar diariamente, 24 horas, 48 horas. Não, porque isso tomava um tempo terrível e bagunçava muito meu estudo ficava desorganizado. Então eu revisava uma vez por semana. E nesse tempo de revisão, eu colocava esses itens de questões todos para eu rever. Então eu ficava revendo esses itens várias e várias e várias vezes. Para quê? Com o intuito de não errar novamente. E a segunda estratégia que eu fazia era o seguinte: eu selecionava essas questões para em um determinado momento, durante, sei lá, cada 15 dias, uma vez por mês, eu pegava essas questões para resolver novamente, para ver se o meu raciocínio não me levaria para o mesmo lugar e eu iria para o raciocínio certo. E isso me dava dois benefícios. O primeiro benefício era não errar questões iguais ou similares a essas, que tinham o mesmo conteúdo, a mesma ideia. Mas o segundo benefício, que era até melhor, era o seguinte: eu comecei a raciocinar como a banca ou as bancas raciocinavam nas provas. E esse tipo de raciocínio me dava algumas vantagens. A primeira vantagem: ao estudar, eu começava a identificar como a banca raciocinava e o que poderia ser importante. Então eu conseguia grifar melhor o que era mais relevante. Segundo, eu conseguia resumir a ideia principal melhor. Não pelo que eu achava importante, mas pelo viés da banca, né? Porque às vezes eu achava uma coisa importante, isso aqui é super importante. Nunca caiu em concurso, né? Isso já aconteceu com você? Você estudar, achar que alguma coisa é importante. Meu Deus, isso aqui a banca vai fazer algo com isso aqui e nunca cair. Por quê? Porque o seu raciocínio não é igual ao da banca, é diferente, né? Então me dava essas vantagens. Então, assim, se você já passou por uma situação de errar questões que você já fez, coloque na cabeça que isso é uma boa oportunidade para você, a partir de agora, desenvolver essa estratégia, não errar mais questões iguais ou similares e ainda, um bônus, começar a entender mais como é que funciona a banca. E assim, mais à frente, quando você for resolvendo outras questões, novas questões, mesmo que seja de conteúdos diferentes, você consiga desenvolver um raciocínio para a banca, para acertar questões, porque o que importa pra gente é acertar questões, tá? Então o melhor raciocínio que a gente desenvolve quando vai estudando para concurso é um raciocínio alinhado com o perfil da banca, porque a sua chance de acertar as questões é maior, né? Inclusive tem uns memes na internet que eu já vi, que é assim, o entendimento do Supremo, o entendimento que está na doutrina, o que está na lei, o entendimento do CESP, por exemplo, né? E esses memes são assim porque as bancas têm às vezes seus próprios caminhos, suas próprias lógicas. Não estou dizendo que está certa, mas eu estou dizendo que a gente tem que se adaptar e resolver as questões para acertar, né? Depois eu coloco, quando eu passo no concurso, eu coloco meu posicionamento, meu entendimento. Hoje em dia que eu sou defensor, não preciso mais disso, né? Mas quando estava estudando para concurso, precisava, e eu tinha que me adequar e pensar de forma objetiva e prática para passar logo no concurso público, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que você com esse vídeo acerte mais questões e desenvolva uma estratégia que seja mais eficiente no seu dia a dia de estudo, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, curta, deixa um comentário, coloque sua dúvida aqui, que assim que eu puder eu vou responder, tá bom? Um grande abraço.